a presidente da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida, aqui de Porto Velho, Rondônia, Martinha, minha amiga aí de longa data, ela me fez um convite interessante para que estudássemos os textos do Emmanuel, especialmente nesse momento em que as reuniões presenciais na Casa Espírita estão tão restritas, sem uma previsão de retorno à normalidade. Eu aceitei e ela então sugeriu esse livro aqui, Segue-me, do Emmanuel. E esse livro é um livro muito especial. Ele foi lançado por ocasião das comemorações da outorga do título de cidadão honorário da cidade de São Paulo ao médium Francisco Cândido Xavier, no ano de 1973. Então ele fez parte dessas homenagens a esse médium Chico Xavier. E quem faz o prefácio do livro? Wallace Leal Valentim Rodrigues. Wallace Leal foi um escritor, jornalista, poeta, que viveu ali na região de Araraquara, São Paulo, e ele escreveu alguns livros. Um deles, A Esquina de Pedra, eu li ainda muito jovem, nos anos verdes dessa minha encarnação. E esse livro contribuiu muito para o vigor com o qual eu haveria de encarar os desafios que me aguardavam nessa tarefa que estava desenhada para mim, nesta encarnação, nesta existência, da divulgação do Espiritismo, que eu venho realizando desde a adolescência até agora, já no entardecer desta tarefa já. Mas esse livro, A Esquina de Pedra, ele é ambientado 300 anos depois de Jesus, quando o cristianismo primitivo começa a sofrer as primeiras interferências da política romana. Quando, incapazes de parar o avanço do cristianismo e do movimento cristão, decidiu-se então incorporá-lo às práticas da sociedade, às práticas políticas. E um grupo de jovens cristãos se reúne na tentativa de impedir que isso acontecesse. Um livro muito belo e que me marcou até hoje. Então, Wallace, ele faz o prefácio desse livro. E no prefácio ele nos traz uma informação muito importante. Ele diz o seguinte: no ano anterior, 1973, chegou às mãos dele, o Wallace, um livro de um francês, François Richaudot, denominado Legibilidade, nome do livro. Nesse livro, François Richaudot escreve-se François Richaudot. François Richaudot, essa tosse, desculpa aí, mas é da Covid-19 que ainda está comigo, viu? Enfim, então François Richaudot, ele descobre, ele cria, ele elabora uma técnica de escrita e de leitura. A leitura dinâmica, aquela forma de ler, leitura diagonal que a gente diz, né? Ele diz o seguinte: considerando o processo de urbanização que já estava tomando conta do mundo, cada vez mais nós estaríamos trabalhando distante das nossas casas, cada vez com menos tempo, menos possibilidade de
de nos debruçarmos sobre textos muito rebuscados, com muita profundidade, que demandasse uma análise muito profunditória das frases de efeito, elaboradas de uma forma clássica. Então, ele traz uma técnica para esse momento novo, e ele então diz o seguinte, que o ideal é que a ideia que seria abordada no texto pelo autor fosse logo colocada no início do texto e não ao final do texto, como era o usual, que as frases fossem curtas, frases jornalísticas, como a gente conhece hoje, as frases contendo palavras com no máximo 4 sílabas, cada palavra, a ideia da frase vir logo no início da frase, para chamar imediatamente a atenção do leitor, e assim termos textos que pudessem ser rapidamente absorvidos pelo leitor e a ideia compreendida na sua inteireza como o autor assim o desejara quando elaborou aquele texto. Então, o Wallace faz uma descoberta que ele inclusive leva isso ao Chico. Esse livro do François Richaudieu, ele trouxe perplexidade na época, nas academias, perante a comunidade de escritores e de jornalistas, essa técnica, uma técnica muito interessante. Mas o Wallace descobre que esta é a técnica que Emmanuel já utilizava desde 1935. Ele já utiliza essa técnica com o objetivo de levar uma mensagem rápida, de fácil entendimento, que fosse uma chave com a qual o leitor se interessasse por aquele conteúdo e fosse buscar se aprofundar então nas obras básicas. O objetivo de Emmanuel é divulgar a doutrina espírita em larga escala, como assim realmente aconteceu, e a partir daí o leitor saberia onde buscar o conteúdo mais profundo, porque afinal de contas a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia, uma religião. O Pentateuco exige de nós estudo acurado, aprofundado, meditado, e nem sempre o leitor iniciante vai estar em condições de fazer isso, ou estar interessado nisso, ou estar sensibilizado para isso. Era necessário que ele se sensibilizasse primeiro. Então Emmanuel faz isso com maestria, lembrando que Emmanuel não cria uma doutrina, o emanuelismo. Ele traz para nós subsídios, e ele deixa isso sempre muito claro, que ele vem trazer subsídios, que ele vem nos trazer uma forma do leitor iniciante se interessar pelo conteúdo do Pentateuco, da codificação espírita, sem jamais tirar o foco de Kardec. Então, nós descobrimos junto com Wallace que Emmanuel já se antecipou, utilizando uma técnica que seria descoberta 40 anos depois daqui ele começou a utilizar. Então, mais uma comprovação dessa mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. E nós então vamos fazer essas leituras
também rápidas, com análises também rápidas, de no máximo 10 minutos, para que possamos nos interessar pelo texto e buscar aprofundá-lo na obra de Allan Kardec. E que Jesus então nos abençoe nessa tarefa que estamos iniciando agora.